quando eu saí da faculdade, peguei minha mochilinha e fui para a estrada, a minha ilusão era que eu ia chegar perto dos pobres para ensinar, porque eu tive instrução universitária e eles não. Só que eu cheguei igual a eles. E eu não sabia como sobreviver daquela maneira. Então eu tinha muito mais a aprender do que a ensinar. E eu lembro que quando eu chegava antes, perto dos pobres, eu era tratado como um rico legal. Com muita consideração, com muita educação, mas com distância, não tinha igualdade. Naquela situação que eu estava, então, eu era tratado com igualdade, que eu estava batendo nas portas, pedindo comida, dormindo no chão, dormindo em papelão. Então eu não era mais visto como um riquinho. Eu era tão largado quanto qualquer um. Estava numa situação pior, inclusive, do que muitos deles. Então, quando eu começava a falar aquele linguajar acadêmico, o nego ria da minha cara e falava: o que é isso que você está falando, rapaz? Ninguém está entendendo o que você está falando, não. Você é professor? Aí eu comecei a perceber que o que eu falava era outra língua. Que ali as pessoas não entendiam aquela língua. Tinha uma língua própria, local. De repente me deu um estalinho. Eu percebi que a natureza já me deu o recado. Eu tenho 2 orelhas e 1 boca. Eu tenho que usar mais as orelhas, é para ouvir mais. É um sinal que a natureza me deu. Se eu tenho 2 orelhas é para ouvir. 1 boca só. Que ainda tem que beijar, comer, né? Não é só para falar. Aí eu comecei a calar a boca e ouvir. E comecei a perceber o jeito de falar, a forma de se comunicar. Comecei a perceber que a comunicação ali é muito menos racional, é muito mais intuitiva. Que as pessoas ali têm uma empatia muito grande pelo nível de dificuldade que elas vivem. Elas têm empatia sem saber o que significa essa palavra. Elas têm sabedoria sem acreditar que tem sabedoria. A sabedoria, ela tem uma diferença muito grande do saber. O saber facilmente te dá arrogância. O saber convencional, a academia, a pós-graduação, ele dá um sentimento de superioridade. E esse sentimento ele é esterilizante, ele é bloqueante. Você, com esse sentimento, você perde a humildade. E sem humildade, você não reconhece erros próprios, você não tem condição de trabalhar nos seus erros. Você nega eles e permanece com eles. Chega a ser estúpido. Já a sabedoria, ela tem a humildade em si. Um elemento da sabedoria é a humildade. A partir da vivência, da experiência, da prática cotidiana. Se ela não tem humildade, ela não é sabedoria. A sabedoria pressupõe a humildade. E humildade não é uma virtude. Humildade é questão de percepção. Da nossa capacidade de compreensão, que é muito limitada. Do nosso alcance, do nosso entendimento. Com isso, você percebe que você tem erros e você pode trabalhar nesses erros, não tem nenhum problema em reconhecer. Você, para trabalhar seus erros, a primeira coisa é reconhecer que eles estão ali. Se você for orgulhoso, você não consegue. Você nega. E se alguém vem te dar esse toque, você trata como se fosse um inimigo. E nem agradece o favor do cara estar te mostrando um erro seu, que gera consequências na sua vida. Você tem que estar em condição de perceber. Para isso você precisa de 3 coisinhas dentro de si. Profundidade, sinceridade e humildade. Profundidade para alcançar o erro nas suas raízes, os erros. Profundidade. Sinceridade para você não mentir para você mesmo, que é um vício que a gente tem, mentir para a gente mesmo. Chegar à conclusão mais conveniente. Quando você analisa qualquer coisa com interferência da sua vontade, você vai chegar à conclusão que te convém e não à realidade necessariamente. E humildade para você reconhecer as suas falhas, que só assim você vai poder trabalhar nelas e resolver. Então você tem que ter humildade. Ela não é uma virtude, como se apregoa por aí. É um golpe de inteligência, é uma capacidade de percepção. Se o planeta é uma poeira cósmica, o que somos nós, cara? Né? 1 sobre 7 bilhões, né? Uma fração assim, 1 sobre 7 bilhões. Isso é você.